E aí galera, seguinte, primeira implementação de melhoria aqui no tambo. Antes a gente tinha os coxos aqui embaixo, ó. Pode ver que forma muito bar e tal. Ela subiu em cima, daí aqui tinha um coxo, elas quebraram. E ficava ruim de tratar porque é uma baixadinha, então aqui nessa região aqui onde é que o cara tinha que passar pra tratar, virava um bar também. E enquanto isso, a gente tinha um lugar excelente aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou virar aqui, ó. Que é aqui em cima, bem no topo. Que aqui é um lugar que consegue chegar com o trator aqui por cima e até usar o vagão para descarregar. Então a gente fez um coxo de pré-parto. Aqui também o barro meio que não fica acumulado, vai sendo lavado sempre. A gente aproveitou que foi fazer os coxos pro pré-parto e vamos fazer os coxos aqui para elas também. Lá tem um pronto. Vão ser 3. Que aquele piquete lá vamos fazer ele para vir até aqui em cima, então vai ser tratado esses 3 lá, tudo aqui em cima. Bom, por que isso é importante? E por que eu acho isso importante? Tu precisa ter um ganho médio diário nas bezerras, muito bom. Para ter um ganho médio diário, tu tem que ter uma padronização. Ó, esse processo aqui deu certo, vamos padronizar ele. Se tu trata sempre na mão, tu não vai ter o trato sempre muito padrãozinho. Tu não vai saber o quanto de fato... tu até pode pesar a ração, pode pesar, ter uma medida numa lata, mas muita coisa vai mudar. E aí, quando você consegue viabilizar o trato com o vagão, tu consegue de fato padronizar uma dieta que vai dar o GMD que você espera para ela chegar lá na frente com 12, 13 meses, se tiver a idade, peso e altura para inseminar, ok, né? Para tu conseguir fazer isso. E aí, fora aqui, você vai poder lançar essa dieta sempre e calcular qual foi o teu custo de produção para esse animal. Para se caso você queira vender novilhas ali, você ter uma ideia de, esse aqui é o mínimo que eu preciso para pagar a conta da novilha. Adiciona um pouquinho mais para dar lucro, né? E aí, ajeitando isso, primeiro, o que o cara passa de dificuldade aqui. Eu falava pro pai e pra mãe, tipo, esses coxos deviam ter sido feitos lá em cima, mas, é muito longe para tratar, não tem como o trator ir para lá, né? Eu tive que esperar outra pessoa vir aqui em cima, olhar. Eu nem precisei falar nada, mas o cara olhando assim, pô, é uma pessoa que o pai e a mãe confiam e tal. Ele já veio aqui e falou algumas coisas assim, não, você tem que fazer assim, assim, assado, sabe? O cara que não vem assim falando que tem que ser feito. E aí o pai e a mãe fizeram e deu certo, então confiança total nele, né? E aí, quando ele chegou aqui, eu não precisei falar nada pra ele. E ele falou, pô, mas esses coxos deviam estar lá em cima. Aí eu só tava atrás assim, eu dei uma risada e tal. E aí, nessa hora, pegou. E aí eu vou me escorando nesses caras, né? Quando eu posso trazer, tem um network com alguém que eu consigo trazer aqui pra casa. Um consultor, algum técnico aí que tenha mais experiência, que é um cara mais velho. Porque santo de casa não faz milagre, né? Então eu tento trazer esses caras porque eles vão falar talvez a mesma coisa que eu tô tentando dizer. Mas é muito mais fácil dos meus pais ouvirem eles do que ouvirem eu, né? Eu tenho que falar alguma coisa e, sei lá, esperar uns 6 meses aí, até pensando numa visão de 6 meses aí, pra alguma coisa sair do papel. Vamos começar por aí, conseguir padronizar um trato, porque assim tu não sabe, pô, elas podem estar passando fome, ou elas podem não estar passando fome, sem falar na qualidade do trato que tu faz com o vagão, né? Faz uma mistura ali, não tem como selecionar a ração e tal, é excelente. Então daqui a pouco eu vou lá mostrar o pré-parto e quando estiver lá no pré-parto eu falo pra vocês o porquê de fazer o pré-parto lá e por que a gente não vai mudar. E aí a gente fez esse coxo aqui de 9 metros de comprimento, que muita propriedade a pasto acaba cometendo de erro em pré-parto, é colocando as vacas secas junto com as vacas pré-parto, junto com novilha, que é o que a gente sempre fez aqui, e essas vacas elas vão pro repasse. E o que acontece? Quando tu tá dando dieta aniônica para uma vaca e ela vai pro repasse, por mais que a grama esteja baixinha e tal, as vacas só tenham deixado bastante talo para trás, ela não vai chegar no piquete e olha só quanto talo que tem aqui, vou me acabar comendo talo de grama aqui que não tem potássio nenhum. Não, ela vai selecionar e vai procurar as graminhas lá embaixo. Que tu, às vezes, isso aqui ela não vai fazer diferença, mas ela fica lá o dia inteiro selecionando o bagulho e aí, você vai com a dieta aniônica. Tanto que a nossa dieta aniônica, né, a gente foi conferir o pH urinário do pré-parto, tava em 7,6. E aí o que a gente tem o que pode estar acontecendo? Tem a questão da alcalose metabólica por causa do estresse térmico, foi ali no auge do verão que eu comecei a medir.
Mas 7,6, cara, o pH de uma vaca em lactação é 7,4, 7,2, então assim, ó, não tá funcionando nada. Tá mais alcalino pegar o urinário das vacas de pré-parto do que as vacas em lactação, né? E aí o que que a gente tá perdendo ali? Pelo menos na minha projeção, eu coloquei que elas, como se elas estivessem perdendo mais ou menos uns 1.000 litros de leite por lactação, mas esse número pode chegar a 1.500, até mais, tranquilamente, sem falar na questão de prenhez, tratamento, a imunidade do bicho, questão de mastite, metrite, endometrite, essas paradas todas aí, né, cetose, que é o que vai impactar na produção também, né. Então, porque agora então eu vou aproveitar, porque a partir do mês que vem, né, em junho, a gente vai ter 18 partos, se eu não me engano, ao longo do mês. Então é o principal mês que a gente vai ter vaca em pré-parto. Então esse pré-parto tem que estar ajeitado. E daqui pra frente a gente vai ter mais ou menos 53 partos até final do ano. Ou seja, praticamente um rebanho novo. A gente tem 53 vacas em lactação hoje e vamos ter 53 partos até final do ano. E vai totalizar umas 70 vacas em lactação. Com essa projeção até final do ano, eu espero ter um aumento ali de faturamento só em questão de produção. Se considerando 1.000 litros de leite por vaca, é óbvio que isso é diluído na lactação, mas eu fiz a conta pelo tempo parto até o final do ano, mais ou menos uns 100 mil de faturamento a mais. E qual que é o custo disso, sistema? Só esse coxo aqui, que vocês estão vendo, só esse coxo. Esse é o único custo. Porque a dieta aniônica já estava sendo feita, porém ela não estava sendo eficiente, não estava funcionando. Então o custo a gente já tem com a dieta. Claro, aqui vai dar para tratar com o vagão. A gente faz o que? A gente faz o trato depois que as vacas saem, as vacas de leite, a gente coloca as vacas secas e vacas de pré-parto para dentro nos canzis, onde a gente trata o pré-parto separado. Para vaca seca não vai comer pré-parto, né? É só a vaca que está em pré-parto, que também está seca, mas ela não está só seca, ela tem pré-parto. Era tratado individual 2 vezes ao dia. E durante o dia elas iam para o repasse e à noite elas passavam num potreirinho ali. Mas daí aqui, elas vão ter essa graminha aqui, mas questão de tempo isso vai virar tudo terra. Vou mostrar pra vocês aí então, galera, como é que foi que ficou o pré-parto. A gente terminou de ajustar. Essa aí tá a cerca, a gente fez um fio duplo para elas não passarem por cima. Aqui tá o coxo, a gente vai ter que ajeitar alguma coisa para elas pararem de botar tanto fora. Eu fiz um trato aí e esse coxo tava cheio. A gente tá com 9 vacas agora, a gente tem 15 esse mês, mas então são mais 6 que vão entrar outra hora. Primíparas a gente não vai colocar aqui, porque são muito louconas, né? Também não tem tanta necessidade. Aqui então estão as promessas do inverno, né? Um pré-parto que funcione aqui, nós vamos ter esse capinzinho aqui para comer, esse resto de inso. Mas depois com o tempo acaba virando tudo terra, virando uma graminha de potreiro, né? Vamos passar aqui. Aqui então teriam algumas opções para fazer, ou subir uma tábua aqui atrás, ou até passar uma barra por cima, igual o gado de corte, né? Para que elas não joguem tanta comida aqui no chão. O coxo ficou meio baixo, realmente também poderia ter sido feito mas aí tem toda a questão de a mão de obra para tu fazer e tudo mais. A mão de obra era praticamente a mesma, né? Mas acabou ficando desse jeito aí, porque uns acharam que ia ficar muito... vai ficar muito alto para descarregar de um lado, mas se igual eu vou preencher 20 centímetros com cascalho de um lado para eu conseguir descarregar direto com o vagão, por que não subir 40, né? Pô, só um trabalhinho a mais e a máquina que faz de qualquer jeito, né? Mas assim, tá bom. Se as vacas não subirem por cima, no caso, se a gente botar uma barra por cima, já evita que elas subam no coxo. Então esse é um dos 20% que vai dar 80% de resultado no período de transição. E aí a dieta vai ser fornecida totalmente no coxo, isso se torna muito mais fácil da gente controlar o que vai ser potássio na dieta, o que vai ser negativo na dieta, o que vai ser positivo. E aí a partir do momento que a gente tiver uma dieta funcionando, taca ali ficha e vamos produzir leite, né? Leite barato, que custo se corta com eficiência, cara.